Escolhidos. Agora pare tudo e preste atenção nisso. Você já percebeu mudanças misteriosas no seu corpo? Arrepios repentinos, sensação de estar sendo observado ou até uma paz inexplicável em meio ao caos? Isso não é coincidência. Algo maior está acontecendo dentro de você e você nem imagina o quanto. No vídeo de hoje, você vai descobrir os sinais ocultos e físicos que marcam o início de um verdadeiro despertar espiritual. E aqui vai o alerta. Muitos ignoram esses sinais e pagam um preço alto por isso. Não é misticismo barato, é um chamado, um alerta divino que começa no seu corpo, silencioso, mas poderoso. Então respire fundo, se acomode, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo e sua missão nesse mundo. Escolhidos, o corpo carrega registros que a alma ainda tenta compreender, e para aqueles que foram escolhidos de Deus, cada sensação estranha, cada desconforto aparentemente sem razão, pode ser uma pista, um lembrete de que algo maior está em movimento. Ultimamente você tem sentido coisas que não consegue explicar, um cansaço que o sono não resolve. Ondas de calor inesperadas subindo pelo peito, arrepios que surgem sem causa aparente. Uma pressão no corpo que não se deixa localizar. Uma sensibilidade aguda a ruídos, ambientes ou até mesmo pessoas que antes passavam despercebidos. Aqueles ao seu redor talvez digam que é estresse, ansiedade, desgaste emocional. Mas, e se não for nada disso? E se forem sinais de que você está sendo movido espiritualmente? Os escolhidos de Deus muitas vezes percebem a mudança antes mesmo de compreender o que está acontecendo. Seu espírito capta o movimento dos céus muito antes de sua mente conseguir racionalizar. E quando o espírito se agita, o corpo é o primeiro a responder. Isso não é coincidência, isso não é invenção, isso é divino. Antes de continuarmos, se inscreva no canal e deixe seu like. Quero fazer um agradecimento especial a todos que têm sustentado este canal com seu super obrigado. Cada contribuição, cada clique, cada visualização é mais do que apoio, é uma confirmação. Uma prova de que essa mensagem está alcançando exatamente quem precisa ouvir. A sua presença aqui é parte de um plano maior, um propósito sagrado. E agora, voltando a você. Talvez você esteja se perguntando, por que tenho me sentido tão diferente ultimamente? Por que sinto coisas que não consigo explicar? Pode ser que você não esteja se desfazendo, mas sim despertando. Quando Deus escolhe alguém, Ele não transforma apenas os pensamentos, Ele mexe com todo o ser. Porque seu corpo não é apenas matéria, é santuário, é altar. E quando o céu começa a habitar esse templo, tudo precisa se reorganizar. Você pode se perceber mais sensível ao caos, mais intolerante a conversas vazias, mais conectado à necessidade de silêncio e de verdade. Suas emoções ficam à flor da pele, seu corpo se torna mais intuitivo. E mesmo que ninguém entenda, você sente que algo dentro de você está mudando profundamente. Se isso faz sentido para você, se seu corpo tem falado alto, mais alto do que suas palavras conseguem expressar, comenta agora, 777. Esse número representa alinhamento divino. É como um código sagrado, um lembrete do céu de que você não está sozinho nessa jornada. Pode ser que esse seja o sinal que você tanto esperava. Neste vídeo, vamos mergulhar no que realmente está acontecendo com você. Vamos explorar juntos o que significa estar em processo de despertar espiritual e por que seu corpo está resistindo ao que antes parecia comum. Lugares familiares que agora incomodam, hábitos que já não fazem mais sentido, situações que antes eram toleráveis, mas hoje geram desconforto. Tudo isso pode ser resposta de algo muito maior. Seu espírito está se expandindo e suas células estão se realinhando com o céu.
A velha versão de você não cabe mais onde o novo está sendo gerado. Fica comigo até o fim, porque depois desse vídeo, você vai entender que seus sintomas são, na verdade, sinais, indícios sagrados de que você está atravessando uma transformação irreversível. Vamos começar. Os escolhidos de Deus, eles não despertam de forma barulhenta. A transformação espiritual começa de modo sutil, mas impactante. E o corpo, esse templo vivo, começa a reagir antes que a mente consiga dar nome ao que está acontecendo. Você pode sentir um nó nos ombros, uma opressão no peito, um formigamento nas palmas das mãos, tudo sem motivo aparente. Mas e se eu te dissesse que isso são respostas físicas a realidades espirituais invisíveis? A Escritura diz em Coríntios, porque somos santuário do Deus vivo. Como ele disse, habitarei com eles e entre eles caminharei. Isso quer dizer que sim, sua carne sente quando o céu se aproxima. Já reparou como seu corpo reage em certos lugares, em ambientes onde parece que sua energia se esgota sem explicação? Ou quando se aproxima de alguém e seu corpo responde com um calafrio, uma sensação de alerta? Isso não é emocional, é espiritual. Seu espírito discerne o invisível e seu corpo interpreta. Ele traduz, ele avisa, ele protege, porque você não é apenas matéria, você é morada do Eterno. Você já percebeu como, em certos momentos, seu corpo reage antes mesmo de sua mente entender o que está acontecendo? Uma sensação súbita de paz, um arrepio sem motivo, ou até mesmo lágrimas que brotam sem explicação. Essas manifestações não são simples coincidências ou reações fisiológicas aleatórias. Jesus deixou uma chave importante em Mateus ao dizer: o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Essa frase vai muito além da luta contra a tentação. Ela revela uma divisão interna entre o que sentimos espiritualmente e o que vivemos fisicamente. Mas quando você começa a despertar espiritualmente, algo muda. Essa distância entre alma e corpo começa a diminuir, e o que antes era só teoria vira experiência. Seu corpo começa a responder aquilo que o espírito já sabia. É como se cada célula ecoasse a presença do divino, e a conexão com Deus deixasse de ser apenas um pensamento para se tornar uma realidade sensorial. Você sente, no pulso, na respiração, na vibração do seu próprio ser. Na antiguidade, essa fusão entre o físico e o espiritual já era conhecida. Em uma passagem impressionante, o profeta Jeremias, ao receber a palavra do Senhor, descreveu o impacto como um fogo ardente em seus ossos. Isso não era uma metáfora vazia. Era a confirmação de que o corpo humano tem a capacidade de incorporar o sagrado. Ele não só escuta, mas também participa dos encontros divinos. A Bíblia é cheia de momentos assim. Quando Eliseu tocou os ossos de um profeta e o morto ressuscitou, ou quando Moisés subiu ao monte e voltou com o rosto brilhando, isso mostra que o contato com o Eterno altera até a estrutura física. O corpo não apenas sente, ele registra, ele participa, ele responde. E talvez, sem perceber, você esteja vivendo o mesmo. Talvez seu cansaço inexplicável ou aquela emoção súbita sejam, na verdade, respostas do seu templo físico ao mover do céu. Hoje em dia, até fora dos círculos religiosos, vemos indícios desse despertar. Não é coincidência que tantas pessoas, ao passarem por uma experiência espiritual genuína, relatem alterações físicas, sonhos intensos, sensação de calor, palpitações ou até mesmo uma sensação de leveza que não sabem explicar. Se alguém que nem mesmo se reconhece como parte do povo de Deus pode sentir tamanha transformação, imagine você que foi escolhido, separado, preparado para algo maior. Quando seu corpo começa a reagir sem explicação, não ignore. Isso pode ser o céu chamando sua atenção. Pode ser um convite para ir mais fundo.
Talvez Deus esteja alinhando sua alma com seu propósito, e seu corpo, como um instrumento afinado, já esteja sentindo a nova melodia que vem do alto. O apóstolo Paulo fez uma declaração poderosa em sua carta aos Coríntios. Ele disse: "Vocês não sabem que são templo do Espírito Santo. Isso significa que cada parte de você, mente, emoções e sim também o corpo, foi criada para abrigar o sagrado. Então, quando você se pega suando frio durante uma oração, sentindo arrepios numa adoração, ou até mesmo chorando sem entender o porquê, pare de procurar razões humanas. Comece a perceber: o Espírito está se movendo dentro do templo. E o templo é você. Esse tremor, essa aceleração no peito, não são falhas do seu sistema nervoso. São sinais. É o Espírito soprando como fez no princípio, quando pairava sobre as águas. É a eternidade tocando o terreno. E cada sensação é um lembrete de que o invisível está se tornando real. Não se apresse em medicar o que pode ser sagrado. Talvez Deus não esteja apenas falando à sua alma. Ele está usando o seu corpo para confirmar o que o céu já decretou. Muitos, por falta de entendimento, ignoram esses sinais. Atribuem a um simples estresse, a uma noite mal dormida ou até a alguma emoção reprimida. Mas você, que tem buscado o discernimento, é chamado a enxergar além. Você não vive como os outros. Você carrega o Espírito Santo. Sua percepção é diferente. O que para os outros é apenas cansaço, para você pode ser uma visitação. Aquela náusea súbita em determinado ambiente, aquele peso ao entrar num local, ou até aquele calafrio no meio da madrugada. Nada disso é ao acaso. Como está escrito em Hebreus, o alimento sólido é para os maduros, que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Isso significa que com o tempo você vai aprender a escutar os sinais do seu próprio corpo como um radar espiritual, um barômetro que capta pressões que os olhos não veem, mas que o espírito já percebeu. E se o que você está sentindo no seu corpo agora for mais do que apenas uma reação física? E se for um treinamento espiritual disfarçado de desconforto? Muitos pensam no corpo apenas como um invólucro passageiro, mas a verdade é que ele funciona como uma antena celestial, captando sinais que vêm direto do trono de Deus. Mesmo quando você sente confusão, cansaço ou até uma inquietação sem motivo aparente, pode ser que seu corpo esteja sendo realinhado a uma nova frequência divina. Isso não é loucura, isso é purificação. É como se o Espírito Santo estivesse eliminando resíduos espirituais antigos e preparando você para algo maior. Em Romanos, somos convidados a oferecer nosso corpo como um sacrifício vivo, não apenas nossa mente ou espírito, mas também nossa carne. Isso significa que nosso corpo participa ativamente da nossa adoração. Os sintomas podem vir em forma de pressão no peito, sensações de calor, cansaço repentino ou até uma onda inexplicável de emoção. Mas entenda, isso é alinhamento, é como afinar um instrumento. O atrito vem antes da harmonia. O rei Davi sabia bem o que era essa tensão entre o físico e o espiritual. No Salmo 38, ele descreve como seu corpo sofria quando seu coração estava desalinhado com Deus. Nada ação na minha carne por causa da tua indignação. Os meus pecados me oprimem como carga pesada. Davi experimentava no corpo o que sua alma precisava corrigir. Mas o mais bonito disso tudo, a restauração veio logo após a rendição. Seu corpo voltou a encontrar equilíbrio quando ele se realinhou espiritualmente. E isso é algo que também pode acontecer com você. Em vez de ignorar essas reações físicas, comece a vê-las como convites sagrados. Quando seu coração dispara, sem razão aparente, ou quando você sente calafrios durante um momento de silêncio, pergunte ao Senhor: o que estás tentando me mostrar através disso? Anote, reflita, acompanhe esses sinais.
Talvez seu corpo esteja respondendo a algo que sua mente ainda não compreendeu. Isso não é sinal de fraqueza, é intimidade com o céu. Seu corpo não é apenas um receptor de dor, mas também um veículo de revelação. Se você é um escolhido por Deus, precisa aprender a tratar as reações físicas como mensagens sagradas. Desenvolva o hábito de consagrar seu corpo todos os dias. Diga em voz alta: Senhor, eu te entrego este corpo, que ele seja sensível à tua presença e resistente a qualquer escuridão. Não se trata apenas de orar com palavras bonitas, mas de alinhar completamente seu ser com os céus. Peça discernimento para compreender a linguagem física que o Espírito Santo usa. Em Provérbios, a palavra diz: atenta para as minhas palavras, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Obediência espiritual traz cura física. Deus pode falar por sonhos, pela Bíblia ou por pessoas, mas às vezes Ele escolhe sussurrar diretamente na sua pele, no seu batimento, na sua respiração. O escolhido aprende a ouvir com o corpo também. Portanto, quando os sinais surgirem, aquela pressão no ar, aquela sensação de peso nos ombros, arrepios inesperados ou um cansaço sem explicação, não corra para tentar medicar ou justificar. Em vez disso, pare e pergunte: Senhor, o que estás me revelando agora? O céu raramente se manifesta em silêncio. Quando Deus começa a mover sua alma, até sua carne percebe. Aprender a interpretar esses sinais é um dos maiores diferenciais dos que caminham na unção. O corpo fala, ele sente, ele participa. E muitas vezes ele percebe antes mesmo da mente entender. Não ignore, honre, ouça, porque a sua transformação não é apenas espiritual, ela é total, profunda e sagrada. Quer continuar recebendo esses roteiros com estilo único, linguagem poderosa e prontos para narrar com alta retenção? Posso seguir com a sequência. Deseja expandir esse tema ou partir para o próximo assunto? Você não está sendo sobrecarregado, está sendo reajustado por Deus. Seu corpo, mente e espírito estão sendo alinhados para a próxima fase de sua jornada espiritual. Enquanto o mundo encara o sono como descanso físico, você, como alguém espiritualmente sensível, entra em um território sagrado onde sua alma permanece ativa. Deus fala com você nesses momentos de silêncio, quando tudo ao redor dorme, mas o seu espírito desperta para realidades celestiais. Essas vigílias não são aleatórias, são encontros com o divino, oportunidades para instrução, direção e transformação profunda. A Bíblia está repleta de momentos em que Deus se manifesta durante o sono, como em histórias de Jacó, Samuel e até de Gideão. Assim como o Senhor falou com eles em sonhos, Ele continua agindo da mesma forma hoje. Não é coincidência você acordar repetidamente no mesmo horário ou ter sonhos vívidos que ecoam dentro de você. O sono pode ser um lugar de revelação, onde o céu se inclina para ensinar, advertir ou despertar o chamado que repousa dentro de você. Seu quarto precisa ser mais que um espaço físico, deve ser um altar espiritual. Proteja esse ambiente, ore antes de dormir, declare as Escrituras e cultive uma atmosfera de adoração. Leia passagens como o Salmo 4 e esteja sensível à voz de Deus, mesmo nos momentos em que parece não haver sentido nos sonhos. Registre o que vê, sente e ouve. Muitas vezes, a revelação vem aos poucos, como peças de um quebra-cabeça. O verdadeiro crescimento espiritual envolve essa capacidade de ouvir enquanto se dorme. Um treinamento divino para os escolhidos que sabem que até o descanso pode ser sagrado. Você não está sendo esmagado, está sendo realinhado. Enquanto muitos pensam que a dor do presente é um castigo, você está, na verdade, sendo reposicionado por mãos celestiais.
Seu corpo, sua mente e seu espírito estão sendo costurados como uma tapeçaria viva, testemunho de uma transformação que só o céu pode orquestrar. Quando você dorme, não está apenas desligando do mundo. Não, seus momentos de descanso têm peso espiritual. Você não apenas repousa, você se conecta. Seu espírito não silencia, ele se intensifica. Sabe aquelas madrugadas em que você acorda sempre no mesmo horário? Aqueles sonhos que parecem carregar mais que imagens? Eles são convites. O mundo fecha os olhos. Você os abre no espírito. O sono comum é apenas repouso, mas o seu é um altar disfarçado. Deus ainda sussurra durante a madrugada, como está escrito em Jó, quando ele fala em sonhos, em visões da noite e orienta os seus filhos. Não é loucura, é um padrão espiritual. Quando Jacó dormiu com uma pedra como travesseiro, ele viu anjos subindo e descendo da escada que conectava o céu à terra. E quando acordou, declarou: Deus estava aqui e eu não sabia. Ou pense em Samuel, ainda menino, ouvindo seu nome ser chamado pela voz divina enquanto todos dormiam. Isso não era distúrbio de sono, era vocação em formação. Ainda hoje, muitos sentem o chamado, mas poucos entendem. A inquietação noturna pode ser uma convocação invisível, uma convocação para interceder, para aprender, para ouvir. Mesmo artistas e pessoas influentes já disseram que suas ideias, personagens e mensagens mais fortes surgiram em noites insones de profunda agonia. Essas horas não foram perda de tempo, foram ensaios para sua missão. O quarto dele virou altar, e o seu também pode ser. Transforme esse espaço em santuário. Ore antes de dormir. Coloque louvores suaves ou leia um salmo, como o Salmo 4 que diz: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Não ignore os sonhos. Mesmo os que parecem confusos podem conter códigos celestiais. Anote-os, guarde-os, porque, como diz Provérbios, a glória de Deus é esconder certas coisas e a glória dos reis é descobri-las. Você está sendo treinado para decifrar o céu enquanto dorme. Seu espírito não fecha os olhos, ele os abre ainda mais. Você não está sendo perturbado, está sendo ativado. Em momentos de crescimento espiritual, Deus começa a afinar nossos sentidos de forma profunda e estratégica. Aquilo que antes parecia comum, neutro ou até agradável, começa a gerar desconforto interno. Isso não é sensibilidade excessiva, é discernimento sendo ativado. Assim como alguém que treina o paladar para perceber sabores sutis, o espírito treinado começa a identificar com mais clareza o que eleva e o que contamina. Essa transformação acontece tanto nos crentes quanto naqueles que possuem sensibilidade espiritual, independentemente da religião. É um processo silencioso, mas poderoso, onde músicas, conversas e ambientes que antes passavam despercebidos, agora geram peso, inquietação e até tristeza no espírito. Esse amadurecimento espiritual também afeta nosso corpo. O físico e o espiritual passam a caminhar em sincronia, como um instrumento que foi afinado para uma nova frequência. Quando você se sente desconfortável em locais que antes pareciam normais ou se sente drenado após certas conversas, isso pode ser o seu corpo sinalizando que algo invisível está desalinhado. É nesse ponto que muitos confundem sensibilidade espiritual com fraqueza emocional, quando na verdade trata-se de um sistema de alerta refinado por Deus. Você não está quebrado, está sendo preparado, calibrado e fortalecido para discernir com clareza onde deve estar e com quem deve caminhar. Essa nova sensibilidade é um presente, não um fardo. É o próprio Espírito te conduzindo a viver com mais propósito, filtrando ambientes, pessoas e hábitos que drenam sua energia ou desviam sua atenção. Como diz o Salmo 101,
Não se trata apenas do que está diante dos olhos, mas da postura interna, da sintonia entre espírito, mente e corpo. Quando tudo em você começa a rejeitar o que é tóxico e anseia apenas por aquilo que é divino, é sinal de que Deus está preparando seu terreno interior para algo maior. A pergunta que se levanta agora é: você vai continuar tentando se encaixar em ambientes que sua alma já superou? Ou vai seguir o chamado para viver de forma mais alinhada ao Espírito? Existe um chamado espiritual acontecendo dentro de você, não só mental, mas físico. Deus não está apenas falando com seu espírito, Ele está usando sua sensibilidade física como bússola divina. Aquela necessidade crescente de silêncio, a vontade de se afastar do caos, não é fuga, é maturidade espiritual. Quando sua alma amadurece, ela passa a buscar ambientes mais puros e o barulho do mundo começa a incomodar de uma forma que antes não acontecia. Isso é mais do que uma sensação, é Deus guiando você através da quietude. Até Jesus sentiu isso em seu corpo. Não viu, mas percebeu. Quando alguém o tocou, ele sentiu o poder sair dele. O mesmo acontece conosco. Lugares pesados, conversas vazias, músicas que antes entretinham, mas agora causam inquietação. Tudo, isso é o seu espírito discernindo o que seus olhos ainda não veem. O que antes dava prazer passou a incomodar. Isso é transformação espiritual em ação. Seu corpo está se ajustando à presença divina. Seus hábitos, gostos e até sua alimentação começam a mudar. O que antes parecia normal, agora pesa. Como Daniel e seus amigos, que recusaram os banquetes do rei por consagração, você está sendo chamado a preparar o templo, seu corpo, para algo maior. Isso não é frescura, é recalibração. Seu apetite muda porque o céu está ajustando sua frequência, e quando sua sensibilidade aumenta, é porque uma nova missão está sendo confiada a você. Então, proteja sua paz. Honre essa transição. E entenda, o que seu corpo sente, o céu já anunciou. Nosso mundo moderno costuma enxergar a sensibilidade como um problema, algo a ser suprimido ou escondido. Mas e se ela for, na verdade, um presente raro? Aqueles que começam a despertar espiritualmente percebem que essa sensibilidade não é fraqueza, é santidade em ação. Eles passam a tratar a si mesmos com reverência, cuidando não só do espírito, mas também do corpo, porque entendem que há algo sagrado sendo cultivado dentro de si. A transformação começa quando você percebe que sua integridade precisa ser preservada, pois o que Deus confiou a você exige pureza e preparo, como se você fosse um solo, sendo preparado para receber uma semente divina. Essa consciência transforma tudo, desde o que você come até o que você permite entrar nos seus pensamentos. O corpo deve acompanhar o que o espírito está construindo. Você, como escolhido, começa a ouvir seu corpo com outra atenção, percebe que mudanças físicas, desejos por jejum, sensibilidade a ambientes ou dietas são reflexos de uma realocação espiritual. O céu está te moldando para algo maior. Isso não é aleatório, isso é um chamado. Então, se você tem sentido dores inexplicáveis, cansaço persistente, pressão sem motivo, saiba, não é doença, é alinhamento. A Bíblia nos mostra que até a criação geme em dores enquanto aguarda a redenção. Seu corpo, templo vivo, está respondendo ao Espírito de Deus que está purificando tudo. Aquilo que estava escondido, traumas, dores ancestrais, emoções não ditas, começa a vir à tona. Não é punição, é cura. Assim como Jó, que na dor foi transformado, você também está sendo reconstruído para carregar algo sagrado. Você não está quebrando. Está sendo restaurado para viver o seu propósito com poder. Há momentos na jornada espiritual em que o corpo parece não acompanhar a alma, dores repentinas, fadiga inexplicável e até formigamentos estranhos durante orações ou louvores.
Esses sinais físicos não devem ser ignorados ou vistos como punições, mas como reflexos de algo maior, uma transformação divina acontecendo por dentro. O corpo, ao seu modo, tenta comunicar que está sendo moldado para suportar a glória que está por vir. Assim como o barro precisa da pressão para virar vaso de honra, nosso ser físico também passa por ajustes santos para carregar o novo de Deus. Essa jornada, por mais dolorosa que seja, não é um castigo, é um chamado. Muitos escolhidos sentem cansaço profundo, mas isso não é apenas esgotamento comum. É um cansaço sagrado, sinal de que há uma obra invisível, profunda e eterna, sendo realizada pelo Espírito. Nesses momentos, a sabedoria está em parar, respirar e perguntar a Deus: o que estás me ensinando com isso? Nem sempre a resposta vem em palavras, mas muitas vezes se revela em paz, em direção ou até em uma nova força. É preciso sensibilidade para reconhecer que a dor pode ser uma ferramenta de transformação. Não se trata apenas de fé interior, mas de viver essa fé com todo o corpo. Colocar a mão onde dói, declarar cura e alinhamento com autoridade, tudo isso faz parte do processo. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que viveram isso. Enquanto enfrentavam batalhas internas e físicas, eram renovadas por dentro. A transformação espiritual também é física, emocional e mental. Quando entendemos que nosso corpo não está nos traindo, mas sim acompanhando o que Deus está fazendo no nosso espírito, tudo muda. A dor se torna parte do testemunho. A fraqueza se transforma em força. O caos dá lugar à clareza. E o escolhido entende: não estou sendo destruído, estou sendo reconstruído para carregar a presença de Deus em um novo nível. Muita gente encara o cansaço como fraqueza, como se desacelerar fosse sinal de fracasso. Mas e se esse esgotamento for, na verdade, um movimento divino? Assim como a terra precisa ser revolvida antes que a semente germine, o espírito também passa por um processo de preparação antes de florescer. Deus, o jardineiro da alma, está cavando fundo em você. O cansaço, a sensação de estagnação não são evidências de derrota. São sinais de que o céu está se movimentando nos bastidores. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, retirava-se para descansar e orar sozinho. Então, por que você se culpa por precisar pausar? Aqueles que carregam missões grandes também sentem fadigas profundas. Não porque sejam fracos, mas porque estão sendo moldados para algo eterno. O descanso, nesse contexto, não é um luxo, é uma estratégia divina. Quando você silencia o corpo e a mente, permite que o céu fale mais alto. Não precisa correr atrás do que Deus já está trazendo até você. O maior avanço nem sempre é visível. Às vezes, permanecer firme em silêncio é o milagre. Saber parar é tão sagrado quanto saber agir. E quando você volta a caminhar, percebe que algo mudou. As pessoas sentem, mesmo que você não diga uma palavra. Sua presença carrega paz. Seu olhar transmite algo celestial. Não é aparência, é unção. É a evidência silenciosa de que Deus habitou em você. Assim como o rosto de Moisés brilhava após encontrar-se com o Senhor, seu corpo também começa a refletir o divino. Não por esforço próprio, mas porque sua vida se tornou um espelho do céu. Essa transformação silenciosa e poderosa é o sinal de que a glória está se revelando, não com barulho, mas com profundidade. Você não precisa fazer nada de extraordinário para dividir ambientes. A sua simples presença já causa impacto. Não porque você impõe algo, mas porque o Espírito dentro de você revela o que muitos tentam esconder. Você se torna um espelho vivo, não para julgar, mas para expor a verdade. E essa verdade, embora cure alguns, vai incomodar outros. Mas entenda, você não está aqui para ser adorado. Está aqui para apontar para aquele que vive dentro de você.
Cada elogio é uma chance de glorificar a Deus. Quando te dizem, você tem uma paz diferente, responda com humildade. Essa paz vem de Deus. É assim que sua vida se torna um testemunho vivo de intimidade com o Pai. Algo que vai muito além de transformação exterior. Essa responsabilidade que você carrega é sagrada. Lembre-se de histórias como a de Daniel, que se destacou não por talento humano, mas por conexão divina. Ele interpretou sonhos, aconselhou reis e manteve sua fé inabalável, mesmo cercado de pressões. Da mesma forma, sua força, sua calma e sua luz não vêm de você, mas de Deus em você. Porém, quando os outros começam a esperar que você seja sempre o apoio, o curador, o exemplo, é aí que a sabedoria espiritual se torna essencial. Nem Jesus tentou salvar todos de uma vez. Ele se retirava para orar, recarregar e manter sua conexão com o Pai. E você também precisa proteger seu altar interior. Não se perca tentando agradar todo mundo, porque seu brilho só se mantém quando você permanece abastecido pela fonte. Você está em uma jornada sagrada. A cada oração silenciosa, cada decisão de se manter firme, algo dentro de você foi moldado. E agora, isso começa a se refletir por fora. Sua presença tem peso, sua energia carrega autoridade, sua paz é um reflexo de algo maior. Mas não se engane, isso não é um ponto final, é um começo. Assim como Pedro, que passou de negador a pregador poderoso, você também está prestes a viver uma nova estação, onde o que foi cultivado em segredo será manifestado em público. Mas lembre-se, sua luz só brilha enquanto estiver conectado à fonte. O mundo pode aplaudir ou ignorar, mas o céu está assistindo, e a verdadeira recompensa não vem dos homens, mas de Deus, que vê cada semente plantada em silêncio. Se você sente que essa mensagem falou diretamente com o seu espírito, então não ignore esse sinal. Inscreva-se agora no canal para não perder nenhum alerta espiritual que pode transformar a sua vida. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais escolhidos como você e compartilhe com alguém que precisa despertar antes que seja tarde demais. E escreve aqui nos comentários: eu sinto que algo está mudando em mim, para mostrarmos à escuridão que os escolhidos estão acordando.